Bom, como a gente já comentou aqui no Em Ponto, o coronavírus e a guerra do petróleo dão um tom do mercado hoje. Na Ásia, as bolsas fecharam no vermelho, na Europa os mercados operam em queda livre. Daqui a pouco abre a Bolsa Brasileira. Então, sobre isso, eu vou começar com a Daniela Geminiani. Daniela, deve estar todo mundo aí com a mão na cabeça esperando abrir esse mercado, porque a impressão que dá é que vai desabar, né? Exatamente, Bonier, bom dia para você, bom dia a todos. Não deve ser um dia fácil. A expectativa do mercado financeiro é que a Bolsa opere essa segunda-feira em queda e que a cotação da moeda americana continue, então, em alta, exatamente pelos motivos que você já pontuou, né? A queda no preço do petróleo e também o medo de uma recessão global por causa do coronavírus. Dá para a gente ter uma ideia de como vai ser o dia por aqui, de olho nas bolsas que já estão operando ou já fecharam. No caso das bolsas asiáticas, como você falou, agora há pouco a Bolsa de Londres estava em queda de mais de 6%. O preço no petróleo estava em queda de superior a 20%, então sendo comercializado o barril, né, em cerca de $35, tudo isso influencia. E o índice futuro da Bolsa de Nova York, que abre um pouco depois da Bolsa aqui de São Paulo, também já estava em queda. Esse deve ser o cenário aqui durante todo o dia, por causa dessa questão do petróleo, que a gente já falou para o assinante, e também por esse medo do coronavírus. Na semana passada, a Confederação das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento disse que a queda do investimento estrangeiro em todo o mundo pode ser superior a 15% por conta desse novo coronavírus. Mas para falar um pouco mais sobre isso, trazer o cenário do mercado financeiro para essa semana, para essa segunda-feira, eu estou com o Jason Vieira. Jason, bom dia. Qual deve ser o tamanho do impacto dessa questão do petróleo, da queda no preço do petróleo, no mercado financeiro por aqui? É a continuidade de um cenário muito ruim que nós tínhamos na semana passada. Nós terminamos a semana com uma perspectiva negativa nos mercados financeiros por conta da questão do coronavírus, do avanço na Europa e no avanço até nos Estados Unidos. Só que aí veio adicionando, vamos dizer assim, colocamos gasolina na situação. O incêndio já era grande, ficou muito pior. As bolsas em média agora com a abertura de 5% a 6% de queda, e aqui não deve ser muito diferente. O mercado deve sofrer bastante, e o problema agora no curto prazo da questão do petróleo não é nem a questão do petróleo em si. Se fosse em outro momento, provavelmente seria benéfico em termos econômicos. Porque a queda do preço do petróleo ajudaria a inflação, ajudaria transportes, ajudaria frete, ajudaria toda uma série de coisas importantes. Mas, dado o atual momento internacional, isso, óbvio, só vem adicionar volatilidade e temor ao mercado financeiro. Do ponto de vista do consumidor, já dá para esperar algum impacto, por exemplo, no preço da gasolina, no preço do diesel? Ainda não, porque não é muito pouco tempo. Nós temos agora, foi esse fim de semana, é uma briga entre Rússia e Arábia Saudita, há os Estados Unidos no meio também, que na verdade são os 3 grandes maiores produtores mundiais de petróleo, e nessa disputa, obviamente, aconteceu por conta da questão, na semana passada da reunião da OPEP, que a Rússia saiu meio que andando. Só que nesse cenário todo, não se sabe se se a Arábia Saudita vai manter isso até o final da semana, o quanto tempo ela vai manter esse aumento de produção e o quanto isso vai manter o impacto no preço do petróleo. Por enquanto, aqui no Brasil não muda nada. A tendência é que, se mantiver, obviamente haja um impacto e seja positivo ao consumidor. Certo, muito obrigada pelas suas informações, Jason. É isso. Bonier, a gente espera então a abertura da Bolsa para informar para o assinante e continuar acompanhando aí ao longo de todo o dia, né? Investidor hoje tem que tomar calmante, porque o negócio hoje não vai ser fácil, não. Obrigado, Daniela. Obrigado, Jason. Obrigado.